Estamos de volta com o nosso CJC+, e hoje o nosso tema gira em torno, eu acho que da maioria dos brasileiros, né? Quem nunca sentiu uma dor na lombar aí terrível? Ou você que descobriu há pouco tempo que tem hérnia de disco, fala assim, caramba, Carla, às vezes eu sinto muita dor, é complicado demais. Será que quem tem hérnia de disco pode malhar? Posso fazer exercícios? Será que com a musculação isso não prejudica mais? Como é que funciona tudo isso? Você, mulher que usa salto alto, e aí? Você que usa salto alto sente muitas dores e fala, será que é por causa do salto? Será que é o sapato que está errado? Ou será que é a minha postura que está inadequada, né? Que eu estou andando de salto e toda hora está doendo? Isso é normal? Sobre esse assunto que nós vamos falar aqui como especialista, né, João? É verdade. Para você que está aí meio escangalhado, fique tranquilo que os seus problemas acabaram. Vamos tirar aí todas as suas dúvidas em relação à sua postura, à sua coluna e talvez algumas dores que você possa estar tendo. E para nos ajudar nesse assunto, nós temos o prazer de receber aqui o nosso convidado do dia, o Dr. Vinícius Magno, ele que é cirurgião de coluna e professor de ortopedia na Unirio. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Brasil. Obrigado pelo convite. Obrigado, Carla. É um prazer participar aqui com vocês, discutindo esse tema aí tão importante e tão prevalente na nossa população. Doutor, o prazer é todo nosso. E a gente vê que muito brasileiro, muita gente, eu não sei a estatística, mas alguém já sentiu ou sente algum tipo de dor nas costas, na coluna, e às vezes não sabe o que está causando. Qual é talvez o problema que a maioria das pessoas, dos brasileiros, reclamam quando a gente fala de coluna, de costas? Perfeito, perfeito. Essa estatística, né, ela gira em torno aí de 80% a 85% da população, desde que nasce ali, a adolescência até a fase, né, dos 40, 50 anos, vai ter em algum momento da vida dor na coluna. É uma queixa bastante prevalente, para vocês terem uma ideia, é a segunda principal causa que leva uma pessoa a procurar assistência médica, perdendo apenas para dor de cabeça. E as pessoas realmente chegam com essas dúvidas, né? Será que eu estou com uma hérnia de disco? Será que essa hérnia de disco me incapacita para fazer as minhas atividades no trabalho? Será que eu vou poder continuar na academia? Né? Há pouco tempo, vários trabalhos feitos pela Sociedade de Quiropraxia Americana e a Sociedade de Terapia Física mostraram que não, que, na verdade, esse é um erro bastante comum, né? A gente vê, não raro, eu tenho uma hérnia, não posso nunca mais fazer academia. Não é verdade. É muito importante que a musculatura, né, e todo o tecido, todos os tecidos que envolvem a região da coluna, né, músculo, ligamentos, as próprias vértebras, elas estejam em perfeita harmonia, em perfeita estabilização para que você possa ter uma vida saudável, possa ter menos dores. Vários fatores como a postura inadequada, o peso aumentado, né? Às vezes a pessoa tem ali um biotipo para ter 80 quilos, mas tem 120 e não entende porque tem dor na coluna. A pessoa nunca fez uma atividade física e tem dor na coluna. Então, são vários fatores, esse é um problema multifatorial, né, que deve ser abordado de uma forma mais integral para que o paciente possa ter, a pessoa possa ter uma vida com qualidade. Existem algumas regrinhas, doutor, que a gente tem que fazer aqui desde pequeno, para a gente ter uma postura correta? Como é que funciona isso, para a gente não ter problemas futuros? Perfeito, perfeito. Alguns aspectos são importantes, né? Desde quando lá uma criança começa a sofrer o processo de amadurecimento e envelhecimento do esqueleto, para que esse envelhecimento ele ocorra de forma saudável, né? Hoje a gente sabe que o principal modificador para dar qualidade nesse envelhecimento do esqueleto é a atividade física, né? Desde que ela seja feita de forma adequada, supervisionada por um profissional, né, que possa garantir a boa execução desses exercícios durante o envelhecimento, especialmente quando o paciente já é mais velho e quer iniciar uma atividade. Ele não precisa necessariamente fazer desde que nasceu lá a sua natação, né, o seu futebol ou a sua academia, né, quando adolescente, mas que ele sim seja supervisionado, ele seja orientado. Algumas condições, né, do adolescente também merecem destaque e precisam ser acompanhadas. Algumas vezes a dor lombar ela não é necessariamente por falta de atividade ou por falta de alongamento. Pode estar relacionada, sim, a uma doença congênita, por exemplo, pode estar relacionado a uma lesão tumoral. São condições mais raras, mas que merecem a avaliação de um especialista. Então, se a dor está se perpetuando, mesmo com um alongamento adequado, naquela criança que já faz uma atividade, né, que já tem ali a sua rotina regrada, observa as questões de postura, levar a mochila para a escola, sentar adequadamente, ela ainda mantém dor, é importante que, então, essa pessoa seja avaliada, seja ela criança,
seja ela uma pessoa mais velha, um adulto ou até mesmo um idoso. Eu ouvi falar até quando a pessoa, geralmente os homens andam muito com carteira no bolso. E geralmente quando você coloca a carteira no bolso, você fica num declínio assim. Fica meio de lado, né? Isso também pode ocasionar algum problema no futuro? Pode. Na verdade, esse é um outro problema, né? Porque algumas patologias, algumas doenças, né, da coluna lombar, elas causam dor que começa na coluna lombar e se irradia para a perna. Mas o nervo, quando ele sai da região da coluna lombar e se direciona ali por entre os músculos, entre os tecidos, até chegar na extremidade, seja para levar um estímulo, seja para captar ali uma sensação de dor, de temperatura, ele transita também por outras estruturas onde ele pode ser acometido. Essa questão da carteira é mais comum que seja causada uma compressão do nervo na região do glúteo. Ali dentro a gente tem um músculo que é chamado piriforme, esse músculo ele pode ficar comprimido e inflamar, causando um quadro de dor que se parece com uma dor oriunda da coluna, mas não é, ela é oriunda da região do quadril. Bastante frequente. E também tem a questão da bolsa da mulher, né? Porque tem gente que fala assim, na academia, quando a gente faz, às vezes, a avaliação, eles falam, nossa, um ombro às vezes é maior do que o outro. Porque você usa muita bolsa desse lado, aí acontece isso mesmo, doutor, do ombro ficar desproporcional? Sim. Esse é um fator importante, existem outros, né? A própria questão da lateralidade, nós temos uma predileção, né, por desenvolver mecanismos motores de um lado, é a questão do paciente ser destro ou ser canhoto, isso já muda, isso não acontece só no braço e na perna. A musculatura também, ela se ajusta dessa forma, mas sim, né, a gente vê mulheres, às vezes, com uma bolsa, naquela bolsa tem tudo, parece que dá para acampar usando aquela bolsa. Mas por quê? Então, uma bolsa que deveria ter ali no máximo 1 quilo, tem 5, 6. E você utilizar a bolsa, né, no ombro especialmente, você não só causa essa lateralização do tronco, como também sobrecarrega a região lombar, ali a região mais baixa da coluna, né, onde a gente sabe que tem a maior prevalência de dores. Então, sim, tanto a bolsa, né, quanto essa questão da lateralidade, a questão de você sentar inclinando o corpo mais para um lado do que para o outro. Aqui, como é que eu tô? Pode favorecer. Eu tô indo para cá, eu assim... Gente, mas é tão bom apoiar, mas não pode. Geralmente, quando a gente está sentado na cadeira ou no sofá, a forma correta seria você ficar totalmente ereto dessa forma. Perfeito. Fazer assim não seria legal, não, né? Não. E é muito frequente, né? Nas crianças, inclusive, vendo o desenho lá, vendo a TV, espero que o telespectador aí que esteja nos vendo já se ajeite no sofá, porque é comum, né? Eu mesmo, eu tenho que me policiar, porque daqui a pouco a gente vai escorregando, né? Lendo um livro, enfim. Seja ali dentro, né, do ambiente domiciliar, dentro de casa, quando a gente está mais relaxado, seja no trabalho, a questão de sentar com as costas encostadas, a coluna ereta e, se possível, um apoio na região lombar, para que seja mantida a curvatura natural, a curvatura fisiológica da coluna. Isso tudo ajuda a manter um equilíbrio, uma ergonomia do tronco de uma forma geral. A bem da verdade, na medida em que a gente vai relaxando numa posição, né, o corpo tende, isso é do ser humano, a buscar uma forma mais confortável, mais despojada de se adaptar. Então, uma dica que eu falo para os meus pacientes, né, é para que eles se policiem e criem um diário de dor. Olha, eu tenho a minha característica, a minha individualidade, eu não consigo ficar nessa posição. Então, começou a incomodar, né, dá atenção ao que a coluna está dizendo. Então, levanta, faz um alongamento, caminha, evita ficar muito tempo em uma posição, seja ela sentado, seja ela de pé no trabalho, né, enfim, porque tudo isso vai evoluir dessa maneira. A gente vai entrando em fadiga muscular e tende a procurar uma forma mais confortável. Agora eu quero entrar no assunto aqui que o doutor vai falar pra gente. Se ele é um vilão nosso, né? Eu falei aqui no início do programa que eu amo usar salto alto. Eu não estou hoje, porque aqui no programa eu não uso, mas né, eu saio final de semana e eu não saio sem meu salto alto. Doutor, por que o salto alto, vamos dizer assim, em vez de ser o nosso amigo, acaba se tornando nosso inimigo? A gente está ali numa festa, aí dá 40 minutos de festa, eu falo, meu Deus, né? Porque eu vim de salto alto. Isso é culpa do salto, é culpa da gente que não sabe andar? O que acontece? Ótima pergunta. Essa também é uma pergunta muito frequente, né? Os alunos na faculdade questionam isso, né? Basta a gente pensar, né? O que é uma pena, porque é um utensílio, né? Um item do vestuário feminino importantíssimo. As mulheres ficam lindas com salto, isso é verdade, né? E cai bem em várias situações, torna a condição mais elegante. Porém,
basta a gente pensar que o corpo não foi feito, né, para se locomover na ponta dos pés. Então, assim, somado a isso, né, você vê cada vez saltos mais altos e menos fisiológicos, menos naturais, né, porque além de ele jogar a carga que deveria estar totalmente distribuída na superfície do pé enquanto se realiza uma pisada, né, para a porção anterior, né, você tem uma sobrecarga na parte anterior do pé, né, na região próxima aos dedos, você pode ter, de alguma forma, né, uma sobrecarga também das articulações que já haviam uma predisposição para determinadas doenças. Por exemplo, o bendito joanete, né, que as mulheres acham horrível quando chegam no consultório. Poxa, eu estou com um joanete aqui no pé. O salto ele é muito ruim para esse paciente que já tem uma condição de desenvolver o joanete, né, porque sobrecarrega, joga o peso do corpo todo para aquela região. Dentro dos diferentes tipos de salto, a gente sabe que alguns são mais prejudiciais para um determinado perfil de paciente, enquanto outros são mais benignos. Por exemplo, aquele paciente ou aquela paciente que já teve uma torção do tornozelo e tem ali, vira-mexe, dor no tornozelo por questão de lesão de ligamento, questão de lesão da cartilagem do tornozelo, e ela vai usar um salto alto, um salto daquele tipo agulha, bem alto. Né? Ela precisa manter um tônus muscular na região do tornozelo para garantir a estabilidade, especialmente nessas calçadas, nesses terrenos que a gente usa, onde tem muita irregularidade. Da mesma forma, o salto ali que a gente recomenda, que a gente fala, olha, esse salto, o salto Anabela, é mais fisiológico, ele é mais parecido com a condição natural do pé, mas elas não gostam tanto, né? Porque não é um delicado, salto... Exatamente. Né? Então, ele é muito bom para você andar em territórios planos. Em contrapartida, quando você tem um salto e vai andar em territórios irregulares, né, pedregosos, né, você vai andar ali, subir uma rua de paralelepípedo. Esse salto tira a propriedade que o pé tem de se adaptar à irregularidade do terreno, o que também gera sobrecarga, e aí no tornozelo, nos joelhos, e assim progressivamente nas demais articulações. Alguns estudos mais recentes têm apontado que o uso prolongado do salto também, né, sobrecarrega a coluna lombar, né, fazendo uma retificação. O que é isso? A gente normalmente tem uma curvatura da coluna, que ela é importante para que a distribuição de carga da porção superior do corpo se faça de forma harmônica com a bacia e com os membros inferiores. Quando a gente perde essa curvatura, que é a chamada lordose, você tem uma sobrecarga no equilíbrio, na verdade você tem um desequilíbrio entre a coluna e a bacia e uma sobrecarga dos membros inferiores, gerando contraturas musculares, dor. Então, o salto também nesse sentido, quando usado de forma prolongada, um vilão para as dores na coluna, o que é, como eu disse, um pecado, né? Um problema. Poxa, gente. Então, se tem como você evitar aí o salto alto, se é possível isso, eu falo, né? No dia a dia, assim, no trabalho, se você pode, de uma maneira mais, né, com um salto menorzinho e tal, faça isso para já no final de semana que você gosta tanto de usar seu salto, um sábado, né, tal, porque muitas horas realmente a gente vê isso, como eu falei, nas festas. Quando eu vou em alguma festa assim, os 30 minutos eu estou plena, né, como dizem por aí. Quando passa 40 minutos, quando a gente fica andando para lá e para cá, aí começa, né? Eu falei, meu Deus. Mas já tem muita mulher que já está já sabendo disso, ela já leva, né, um chinelo, um sapatinho baixo, então, né, e agora troca, eles né? estão, nas festas mesmo de casamento, eles dão adereços também, dão chinelo e tal. Muito obrigada, tá, gente? Continuem fazendo isso aqui com a gente. Agora, a gente tem uma outra questão aqui também, doutor, que preocupa muito as mulheres, que é a questão do seio, né? Muitas mulheres, elas já nascem, conforme o tempo vai passando, às vezes é genética, não sei, o seio está muito grande, cresce muito e isso acaba prejudicando a coluna. Aí precisa operar e tal. Doutor, essa situação, como é que acontece? Isso ocorre muito aqui no Brasil, com as mulheres? Não é tão frequente, mas é uma realidade que com a diversificação aí dos serviços, inclusive na rede pública, né, de unidades que prestam assistência para cirurgias plásticas reparadoras, né, tem sido comum, né, a gente lá receber, por exemplo, aqui no hospital onde nós trabalhamos, pela Unirio, né, que é o Gafreguinle, solicitações de avaliação, né, do paciente que tem a mama volumosa, da paciente que tem a mama volumosa e deseja fazer a redução por conta
de prejuízo musculoesquelético em função disso. O que a gente sabe hoje, né? Que desde que o ser humano passou a caminhar nas duas pernas, né, há uma necessidade de que você, ao longo do dia a dia, mantenha o olhar no horizonte. Então, todas as alterações que a gente tem na coluna, seja decorrente de uma fratura, de uma doença degenerativa, de uma sobrecarga que joga o tronco para frente, elas são feitas para que o indivíduo consiga manter esse olhar no horizonte. Isso acontece também na mama. Quando a gente tem uma mama volumosa, é natural que o músculo vá entrando em fadiga e haja uma tendência do corpo inclinando para frente. Para compensar isso, a mulher ela vai retificando a curvatura da lombar, vai alterando a inclinação da pelve, vai encurvando os joelhos. No médio prazo, essas são medidas adaptativas que o corpo ele lança a mão para garantir essa estabilidade, para garantir essa possibilidade de manter confortavelmente o olhar no horizonte. Entretanto, quando esses limites são atingidos de compensação, começam as dores. Aí a dor começa tanto na região dorsal, como na região lombar. E aí você vai avaliar, se você não avaliar esse paciente como um todo, né, o equilíbrio que deve haver entre a cabeça, o pescoço, o tórax, a lombar, a pelve, você acaba errando e indicando inadequadamente um procedimento, quando na verdade o problema está em outro lugar. Então, é preciso que cada caso seja avaliado individualmente. E é imprescindível também que não só haja uma conversa entre o cirurgião plástico e o ortopedista, especialista em patologias da coluna vertebral, para que haja um consenso e uma tomada de decisão. Afinal de contas, é uma cirurgia, é um processo que envolve risco e não pode dar errado. Show de bola. E, doutor, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Tem muita gente que tem dúvida se existe uma forma correta de você dormir, né? Porque tem gente que dorme, eu gosto de dormir de bruço, tem gosto de dormir assim, né? Você tem uma forma correta para a gente acordar, talvez sem nenhum tipo de dor? Tem gente que dorme, acorda com dor, não sabe por quê, ou se mexe muito quando está dormindo. E eu quero que o senhor tire essa dúvida para a gente no próximo bloco. Você que está curtindo essa conversa, continue com a gente aí, porque daqui a pouquinho estamos de volta.